de paz que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão. Queridos companheiros, queridos irmãos, que a paz e o amor do nosso Senhor, nosso Mestre Jesus Cristo, possa estar dentro do coração de cada um de nós. Bom, como nosso companheiro Márcio falou, não deu tempo assim de eu ter passado tema a tempo para a gente estudar. Então, isso aí ficou como livro, a gente pega como suspensezinho, e quando chegar essa hora a gente aprofunda, tem um conhecimento do tema e a gente aprofunda o tema escolhido. Por incrível que pareça, em algumas ocasiões a gente já tem alguns estudos prontos, e aí a gente apenas desenvolve esse estudo que já tinha sido aplicado. Mas o estudo que já estava pronto, eu já havia feito aqui na casa, em janeiro. E aí eu falei assim, não, vamos levar alguma coisa nova. E aí a gente começa a refletir, a tentar pegar um pouquinho o clima da casa, a tentar pegar um pouquinho as energias com a ajuda dos amigos espirituais da casa. A gente se concentra um pouco para eles tocarem o nosso coração e clarear nossa mente para um tema que possa acolher a todos. E aí o tema que ficou batendo do lado de lá para o lado de cá na minha cabeça foi a parábola do bom samaritano, que fala para todos nós sobre a caridade. E aí a gente faz um estudo abordando cada tópico, a gente tenta aprofundar um pouquinho o que Jesus quis passar no entorno de toda aquela mensagem para todos nós. E a gente vai estudando e aprofundando ao longo desse estudo. Mas é bom também que a gente, no conforto do nosso lar, a gente continue estudando um pouquinho sobre o tema, que é um tema bastante interessante. A gente tem experiência que às vezes no culto do Evangelho, até então quando a gente vai lendo um livro, cada vez que a gente lê, a gente entende uma coisinha diferente que a gente não tinha percebido anteriormente. Isso é o amadurecimento. Ao longo do tempo, nós vamos amadurecendo e conseguimos cada vez mais entender de uma maneira diferente toda essa mensagem que está sendo passada para nós. E aí fica para todos nós, para quem quiser estudar, se aprofundar também no tema, ela está no capítulo 15º do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Fora da Caridade Não Há Salvação, está lá a parábola do bom samaritano. E para quem tem um Novo Testamento em casa, está em Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. E a gente começa a refletir sobre o tema, pensando na caridade. E aí tem uma mensagem sobre caridade fascinante de Emmanuel, que fala para todos nós um pouquinho sobre caridade. E aí eu falei assim, não, já tem a mensagem inicial, eu não vou levar mais uma mensagem, vamos falar. Mas essa mensagem, ela está tão dentro do nosso contexto, que eu resolvi trazer para nós. O título da mensagem é Caridade, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado pelo nosso companheiro Chico Xavier. E ela diz assim: caridade é sobretudo amizade. Para o faminto é o prato de sopa. Para o triste é a palavra consoladora. Para o mal é a paciência com que nos compete auxiliá-lo. Para o desesperado é o auxílio do coração.
Para o ignorante, é o destino despretensioso. Para o ingrato, é o esquecimento. Para o enfermo, é a visita pessoal. Para o estudante, é o concurso no aprendizado. Para a criança, é a proteção construtiva. Para o velho, é o abraço irmão. Para o inimigo, é o silêncio. Para o amigo, é o estímulo. Para o transviado, é o entendimento. Para o orgulhoso, é a humildade. Para o colérico, é a calma. Para o preguiçoso, é o trabalho. Para o impulsivo, é a serenidade. Para o leviano, é a tolerância. Para o deserdado da terra, é a expressão do caminho. Caridade é amor, em manifestação incessante e crescente. É o sol de 1000 faces brilhando para todos. É o gênio de 1000 mãos amparando indistintivamente na obra do bem. Onde quer que se encontrem entre justos e injustos, bons e maus, felizes e infelizes, porque onde estiver o Espírito do Senhor, aí se derrama a claridade constante dela, a benefício do mundo inteiro. Então a gente começa a imaginar a caridade como algo extremamente amplo, de uma amplitude muito grande dentro da nossa vida, dentro da nossa existência. E aí, quando a gente tem a percepção da parábola do bom samaritano, quando Jesus traz para a gente a parábola do bom samaritano, Jesus nos falava do amor. Jesus nos falava do amor ao próximo. Mas então, a gente começa a nossa reflexão com perguntas, que a gente sempre é assim, o que a gente tem dúvida, a gente pergunta, mas o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é maravilhoso para nos responder. Se a gente tem uma dúvida, vamos abrir o Evangelho que tem um ponto específico para aquela dúvida que a gente tem e vai dar uma resposta perfeita para todos nós. Se a gente não está conseguindo achar, vamos procurar um companheiro da Casa Espírita para ajudar a procurar essa mensagem, que com certeza tem a mensagem dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Dentro do Evangelho de Jesus. Porque Jesus, ele abordava todos os temas, ainda que por parábolas. E o que eram então essas parábolas? Jesus, ele era possuidor e entendedor de todos nós. E por isso, ele passava a sua mensagem para todos os companheiros, para todos os irmãos, através do conhecimento do dia a dia do povo. Ele usava aquilo que o povo conhecia no dia a dia, que era comum para a população da época, para passar a sua mensagem. Assim como era do semeador, assim como era do pastor de ovelhas, coisas que eram comum naquela época de Jesus. E a parábola do bom samaritano, ela não é diferente. E aí, para a gente começar, a gente poderia muito bem falar a parábola do bom samaritano. Mas até por questão de a gente não perder nenhuma vírgula, a gente lê que é para a gente realmente não passar uma palavrinha de fora de todo esse ensinamento. Porque às vezes quando a gente vai repassar o telefone sem fio, a gente vai passando e chega uma coisa completamente diferente, não é assim que às vezes acontece? Então a gente passar realmente o que a mensagem nos diz é importante para a gente pensar e aprofundar o nosso pensamento dentro do tema abordado. Jesus estava, como sempre, falando a alguns irmãos, aquelas multidões que ele sempre falava. E então, existia ali os seus seguidores, mas também existiam aqueles que ainda estavam, digamos assim, em cima do muro, como a gente diz hoje em dia.
ou então aqueles curiosos, que a gente é curioso. A humanidade ela é muito curiosa, a gente sempre tem curiosidade. Mesmo que fosse o curioso, mas diz Joana de Ângeles que mesmo aqueles que fossem curiosos, mesmo aqueles que fossem em cima do muro, todos aqueles que tiveram contato com Jesus tiveram sua vida transformada de alguma maneira. Jesus, nenhuma pessoa ficava em cima do muro depois de conhecer Jesus. Ou era, como a gente diz, 8 ou 80. Mas depois de conhecer Jesus, ninguém ficava em cima do muro. Ou escolhiam um lado ou escolhiam o outro. E diz assim: então, levantando-se, disse um doutor da lei para tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: que está escrito na lei? Que leis nela? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus então: respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: quem é meu próximo? Jesus, tomando-lhe a palavra, lhe diz: um homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando a um outro lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo o que despederes a mais eu te pagarei quando regressar. E aí Jesus questiona: qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder de ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus então diz: vai e faze o mesmo. E aí a gente começa a refletir. E a gente começa a pegar cada personagem daquele, desde o doutor da lei, até a gente finalizar com o samaritano, com o homem, com hospedaria. Então a gente vai fazer um estudo de tópico a tópico para a gente ir refletindo um pouquinho de cada coisa. E aí a gente se pergunta primeiro: quem era o doutor da lei? Quem era aquele homem que estava questionando Jesus? Quem era aquele homem que tinha todas essas dúvidas e estava querendo saber se Jesus tinha um conhecimento? Os doutores da lei, na época, eram os homens estudiosos, aqueles que tinham conhecimento da Torá, aqueles que tinham conhecimento de todas as leis. Eram aqueles homens que sabiam de tudo relacionado às leis que regiam o mundo. E isso ele questionava como um homem de Nazaré, porque Nazaré, na época, era um lugar onde não se esperava nada, digamos assim, de Nazaré. E quando pensava-se no Messias, pensava que viria um rei que iria dominar tudo com força, queria tomar o reino de Israel de volta, que ia levar todos os judeus em diante, assim, na força, na marra.
Era o que era esperado. E aí, nosso querido mestre, ele veio num lugar considerado, como todos, ele nasceu em Belém, mas viveu a maior parte da sua vida em Nazaré. E, inclusive, eram usadas as palavras: e tem alguma coisa boa vinda de Nazaré? Como pode ser o rei? E aí o doutor da lei não conseguia encaixar na cabeça dele como aquele homem poderia falar tanto, conhecer tanto, se era um homem apenas de Nazaré, um homem simples, um homem que andava com prostitutas, que andava com leprosos, que andava com doentes. Não era um rei, não era aquele que despojava das vestes de rei, não era aquele que vivia em castelo, não era aquele que tinha um poder forte de batalha, de luta, de enfrentamento. Era um homem humilde, era um homem caridoso. E aí Jesus, no primeiro momento, Jesus pergunta para ele: o que está escrito na lei? E aí ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as suas forças, de todo o seu espírito, e ao próximo como a si mesmo. Mostrando para Jesus que ele conhecia da lei, que ele era o conhecedor da lei. E aí Jesus fala para ele: faze o mesmo. Mas mesmo assim ele ainda pergunta para Jesus: quem é meu próximo então? E aí quando Jesus ele chega e entra na parábola do bom samaritano, ele começa um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Um homem superficial. Ele não disse quem era esse homem, de que tribo ele pertencia, qual era a raça que ele fazia parte. Jesus já começa aí mostrando que esse homem poderia ser qualquer um de nós. Leva à reflexão que esse homem poderia ser eu, poderia ser você. Qualquer um de nós poderia ser esse homem que caiu em posse de ladrões. Essa é a primeira reflexão que a gente chega. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Então, quando a gente começa a refletir sobre isso, o objetivo da gente se pôr no lugar dele é fascinante. De a gente começar a refletir, se a gente mudar essa palavrinha, a gente começa a ler a parábola do bom samaritano. Aí eu chego e falo: Rian, que saía de Jerusalém para Jericó, ou Maria, ou qualquer um. Se a gente começar a pegar os nossos nomes e botar, a gente começar a pegar aquelas sensações, a gente começar a imaginar como será que foi a sensação daquele homem que estava no chão e viu o sacerdote passar e os olhos encheram de esperança, e que se foi. E que depois veio o levita e os olhos de novo brilharam e encheram de esperança, e que também se foi. E que o samaritano, a gente olhou meio assim: esse então que não vai me ajudar mesmo. É provável que a gente, se fosse nós, tivesse esse questionamento. Passou aquele sacerdote, passou aquele levita, o samaritano é que não vai me ajudar mesmo. E é surpreendido. Todos nós somos surpreendidos. Às vezes, na nossa vida, a gente tem várias surpresas dessa. Pessoas que a gente conta sempre com essas pessoas, mas na hora que precisa, vira igual fumaça e some. E pessoas que a gente nunca iria imaginar que iria nos ajudar, nem fala com a gente direito, às vezes conhece a gente de vista, mas viu que a gente está passando por um momento de dificuldade e foi lá nos auxiliar. Então o objetivo da gente é a gente pensar como esse homem poderia ser qualquer um de nós.
como poderia ser qualquer um daquelas tribos, como poderia ser qualquer um daquelas raças. E a gente começa a refletir. Um homem que vinha de Jerusalém para Jericó. E o que era Jerusalém? Na época de Jesus. Jerusalém era a terra escolhida por Deus para pôr seu nome. Era uma terra abençoada. Jerusalém era a terra santa. Era o lugar de paz. Era o lugar de oração. Era o lugar onde os sacerdotes passavam a noite inteira, semanas, meses, orando, jejuando, fazendo esforço. Aonde os levitas ministravam toda aquela situação. E onde um samaritano não era bem recebido, não. Ficava no máximo, era o último a dar a palavra, e aí já ninguém mais estava mais naquela situação. Já tinha todo mundo indo embora quando o samaritano falava, quando ele tinha o direito de falar. Essa era Jerusalém. E se a gente pegar para a nossa realidade também, a gente vê aí grandes cidades, grandes lugares que a gente acha, nossa, que lugar maravilhoso. Nossa, que lugar abençoado. Mas do que adiantou, meus irmãos? Aquele sacerdote e aquele levita, ficar aquele tempo todo em oração, passar jejuando, passar se esforçando e não praticar a caridade. Por vezes nós somos assim. Nós vamos à igreja, vamos à casa espírita, vamos a qualquer lugar que for. E eu costumo dizer que dentro da casa espírita a gente ser caridoso, ser um homem de paz, ser um homem, uma pessoa legal, é fácil. A gente atravessa o muro para fora, aí sim fica difícil. Porque aqui a gente está todo mundo nesse clima amigável um com o outro. A gente está aqui de coração estudando as palavras, as parábolas, as palavras de Jesus. A gente está aqui aprendendo, olha que maravilha. Não tem um clima maravilhoso aqui dentro? Por que a gente vai ser egoísta e não vai oferecer esse clima de dentro da casa espírita para os irmãos que eu encontro pelo caminho? Por que eu não levo esse clima para o meu trabalho? Por que eu não levo esse clima para onde eu estudo? Por que eu não levo essa sensação? Por que eu não sou esse homem de bem que quer ajudar, que quer fazer dentro da casa espírita, fora da casa espírita, fora da igreja? É muito fácil, meus irmãos, eu andar com o Evangelho segundo o Espiritismo, com a Bíblia, com o que for debaixo do braço. Agora eu botar em dias atitudes, eu me esforçar. Não vamos ter a pretensão também que vamos ser como Saulo de Tarso, como Francisco de Assis, que vamos de uma hora para outra transformar tudo e dedicar nossa vida. Mas reconhece-se o verdadeiro espírita pelo que mesmo? Pelo esforço que faz para domar as más inclinações. É através do nosso esforço, é através do nosso dia a dia, é através do nosso trabalho que nós vamos conseguir a transformação. Não vai ser de um dia para o outro, não vai ser fácil. Então imaginemos Jerusalém como dentro da casa espírita. Imaginemos Jerusalém como um local que a gente procure a Deus, que a gente mantenha a paz. E Jericó? Jericó era como se fosse uma favela. Jericó era chamada a cidade da maldição. Essa era Jericó. Era conhecida como a cidade da maldição. E da cidade da maldição são aqueles lugares que a gente ainda tem preconceito. Eu não vou falar daqui de perto, vamos dar exemplo de longe. Eu, por exemplo, estudo em Niterói. E o povo que é de Niterói tem um preconceito com o povo de São Gonçalo que é um negócio inacreditável. O povo que é do centro do Rio tem um preconceito com o povo que é da Baixada, que é incrível também. E no dia a dia a gente acaba tendo esses preconceitos.
de alguns lugares que a gente acha, não, eu moro num lugar melhor do que aquele, ou um lugar é melhor do que o outro. E Jericó era considerada a terra da maldição, a terra amaldiçoada. E ela ficava aproximadamente 24 quilômetros de Jerusalém. Então era um lugar que era próximo. Não muito a cavalo, hoje em dia de carro, com os carros cada vez melhores que a gente tem dia a dia, 24 quilômetros é pertinho, né? A gente se desloca de um lugar para o outro. Mas na época era a cavalo, era a pé que as pessoas se deslocavam. E 24 quilômetros, então, era um lugar razoável. E aí, os sacerdotes, os levitas, geralmente viajavam e passavam por Jericó para ir para Jerusalém. E acabou-se que ao longo dos tempos fizeram um abrigo para os sacerdotes em Jericó. Um lugar totalmente fechado para não contrair aquela maldição daquele povo daquele lugar. Mas ali entre aqueles muros só tinham sacerdotes. Então era o ponto era a zona sul de Jericó. Era maravilhoso dentro daqueles muros ali onde tinham os sacerdotes. Mas ali do lado de fora, cada situação, a terra da maldição, imagina. Mas, gente, quando eu abri, fui lá, porque a gente fica curioso, né? Fui lá no Google, aí escrevi Jericó, imagens, cliquei. Gente, que cidade linda, cheia de coqueiros, cheia de... Na época de Jesus, eu não procurei agora não, procurei na época de Jesus como que era Jericó, se é a imagem ilustrativa, como era. Gente, que lugar maravilhoso, era um lugar lindo. Mas eles consideravam apenas Jerusalém, que era o local assim, e Jericó era um lugar mais ou menos, que não era muito respeitado não. Então, a gente continua refletindo. Esse homem, que pode ser qualquer um de nós, que saiu do lugar abençoado e estava indo para o lugar da maldição, caiu em posse de ladrões. Esse caminho, esses 24 quilômetros entre Jerusalém para Jericó, ele tinha um nome também. Olha só como é que a gente vai descobrindo as coisas. O nome dessa estrada entre Jerusalém e Jericó era Estrada Ademim, que significa passagem de sangue. Imagina só, o nome do lugar era chamado como passagem de sangue. Dizem historiadores que nessa época de Jesus, havia em Jerusalém grandes movimentações, empregados, essas coisas. Só que 40 mil homens foram mandados embora. Eles haviam regressado de vários lugares, como a gente vê a migração. As pessoas que saem do Nordeste, as pessoas que saem de vários lugares do Brasil para vir Rio, São Paulo, os polos. Então, vários companheiros saíram e foram para Jerusalém para tentar conseguir a vida, para tentar coisas melhores para os entes queridos. Mas aí 40 mil deles estavam sem emprego, que tinham emprego e foram mandados embora. Muitos regressaram, muitos não conseguiram e acabaram vivendo em Jerusalém. E alguns viviam em Ademim. E como não tinha condição, o que essas pessoas faziam? Assaltavam aqueles que passavam por esse caminho. Então a estrada de sangue era como se fosse uma comunidade de ladrões. Mas quando os sacerdotes passavam, não eram assaltados porque aqueles seres temiam a Deus. Porque já haviam trabalhado em Jerusalém e tinham conhecimento de que aqueles homens eram conhecedores.
tinham medo também dos levitas, porque os levitas tinham o poder de juntar várias pessoas também contra eles, mas pessoas comuns. E aí a gente vê muito disso. Se a gente começar a trazer para nós, quando a gente vê na política, por exemplo, as pessoas que vão votar uma lei, que vão fazer uma coisa, elas passam pelas experiências que nós passamos no dia a dia, de pegar ônibus, de ir para o trabalho andando, de ser assaltado, de passar por várias situações. Era como se fosse isso. Essas pessoas não são atingidas. Nós somos atingidos diretamente. E aquele homem comum foi o que foi atingido naquele momento por aqueles companheiros. E essa estrada, como diz, descia de Jerusalém para Jericó. Jericó era um lugar mais baixo. Jerusalém era um local mais próximo de Deus, era mais alto. E essa estrada de sangue eram lugares rochosos. Eram aqueles morros que a gente vê em filme, que hoje em dia a gente não vê muito, só se a gente for para esses países mais assim. Mas hoje em dia a gente não vê muito aquelas estradas rochosas, aqueles vales cheios de montanha. Então era muito fácil para os ladrões se esconderem e armar uma emboscada contra alguém que estivesse passando por aquele local. Eles não tinham muita dificuldade para fazer uma emboscada daquilo. E foi o que aconteceu. Então, depois daquele homem ter sido tirado dele todas as coisas, inclusive sua veste, ele estava todo ferido de tanto ter apanhado, ele estava machucado, estava semi-morto, como diz nas palavras. Mas mesmo assim, se a gente começar a imaginar, ele ainda tinha um pouquinho de consciência. E aí, como a gente havia conversado, começou a vir o sacerdote. E aí imagina aquela pessoa que estava ali no chão, começou a imaginar, nossa, esse homem, sacerdote, conhecedor das leis de Deus, que eram obrigados a fazer caridade até para os animais. Eles tinham a obrigação de fazer a caridade, os sacerdotes, na época, porque eles eram aqueles que tinham o conhecimento das leis. Era um homem a ser consagrado por Deus, que era conhecido sacerdote. Era um homem de orações e sacrifícios. Era um homem que passava a noite nos templos e que depois regressava ao seu lar ou à localidade que ficava hospedado. E aí imagina, quando aquele homem que estava semi-morto começou a ver o sacerdote, ficou animado. Mesmo assim ficou assim, alguém vai me salvar. E o sacerdote dá a volta naquele homem e passa como se não fosse nada. Como se não fosse ninguém. Eis então que veio o levita. E quem que era esse levita? Quem era esse homem? Os levitas, eles eram de uma casta inferior aos sacerdotes. Eles não eram como sacerdotes, mas eles eram conhecidos como descendente direto de Levi, aqueles que carregavam o sangue de Levi nas veias. Que homem abençoado também era o levita. Era um homem que também tinha a capacidade de conhecer as leis. Era um homem que ministrava, que cuidava de tudo para tudo dar certo. Que não era aqueles que tinham a palavra final, porque eram sacerdotes que falavam sobre tudo. Mas os levitas eram aqueles que deixavam tudo do jeitinho perfeito, tudo organizado, e tinham conhecimento também para passar aquelas palavras de Jesus,
De Jesus não, de Deus. Jesus é depois. Já estou me adiantando, tá vendo? Para passar aquelas palavras de Deus, aqueles que tinham conhecimento das leis de Deus. Olha que maravilhoso era o levita. Ele era o interpretador das leis. Isso é para poucos, a gente poder interpretar as leis, a gente poder conhecer tudo e poder explicar para uma pessoa sobre o que está dizendo ali, eu interpretei. Porque a gente teve um momento de necessidade de que a gente interpretasse, alguém interpretasse as leis para a gente. Porque no começo do cristianismo, da igreja, quando eram ministrados em latim, a gente não entendia nada. É como se fosse isso, a gente precisasse de alguém para explicar para a gente o que era aquilo que estava acontecendo ali. E os levitas para o judaísmo eram aqueles que tinham esse poder. E tem mais, até hoje o povo levita existe. E até hoje o povo levita tem esse poder dentro do judaísmo, dentro do povo hebraico. Eles ainda têm esse poder. Eles têm a palavra, são eles que, quando tem no templo, quando tem qualquer evento, os levitas sempre estão lá para falar. Até hoje, isso acontece. Era o chamado ministro de adoração. Que lindo, né, o nome? Ministro de adoração. Então, quando o ministro de adoração está vindo, aquele homem chega e fala assim, o sacerdote passou porque deve ter acontecido alguma coisa, estava com pressa. Mas o levita também é conhecedor da lei, ele também sabe que tem que amar ao próximo. Ele também vai me ajudar. E daí o levita, vendo aquele homem naquela situação, ele toma outra estrada, faz um vão assim, nem passa perto daquele companheiro. E aí, eis que aparece o samaritano. E o samaritano é aquele povo que não era muito respeitado entre a sociedade da época. Era aquele povo que não tinha, assim, o conhecimento da lei. Eram os chamados os mestiços. Eram os mestiços porque eles eram uma mistura do povo judeu com o povo gentil. E o que era o povo gentil? Era o povo que não era israelita. Era aquele povo que não pertencia à nação israelita, que tinha um conhecimento, também poderia ter um conhecimento assim, mas não era um israelita. E esse preconceito, gente, não fica só nessa parte, também não. Após a partida de Jesus, alguns gentios que viraram cristãos sofreram preconceitos no cristianismo. A maioria dos gentios, depois de Jesus, eram povos que nasceu na parte europeia, Turquia e outros países da Europa, a maioria deles convertida por Paulo de Tarso, e que não tinham também um bom recebimento pelos cristãos que eram nascidos da terra de Jesus, que eram os cristãos que eram da raiz, também não era bem recebido. Esses eram os samaritanos, é a mistura do povo gentil com o povo judeu. E por séculos e séculos, os samaritanos viviam em guerra com os judeus. Era sempre problema, quando iam para os templos, tinha problema entre os samaritanos e os judeus. Qualquer coisa, qualquer evento que tinha samaritano e judeu, aquilo não prestava. É a mesma coisa que a gente imaginar hoje, dois times de futebol que não se dão muito bem, e quando se encontra, sai faísca. E por séculos e séculos saía essa faísca entre o samaritano e os judeus. Mas o samaritano
aquele ser que era indigno, aquele ser que não era puro racialmente, que era uma pessoa impura. Aquele homem é o que tem compaixão e é aquele homem que vai auxiliar o nosso companheiro, o homem que poderia ser qualquer um de nós. E com isso, ele deita um homem em azeite e vinho. E quando a gente começa a refletir sobre isso também, a gente vê, o azeite e o vinho eram remédios da época. Mas o que quer dizer realmente esse azeite e vinho? O azeite, ele alivia. O vinho, ele cura. Quando chega um irmão na casa espírita desesperado, cheio de problemas em casa, o que nós devemos fazer com aquele irmão? Primeiro vamos aliviar a dor dele. Depois a gente tenta curar aquela ferida, tenta dar o remedinho necessário com auxílio dos amigos espirituais, do nosso Mestre Jesus. Que quando a gente está magoado, quando a gente está ferido, a gente não quer que uma pessoa jogue logo metiolate na gente e queime tudo. A gente não quer sentir mais dor. A gente não quer que um irmão fale assim, não, mas você estava nesse caminho, eu te avisei que você ia passar por isso. Aí passou, eu tinha te falado que você ia passar por isso. Não é isso que a gente busca. A gente busca o auxílio. A gente busca um abraço. A gente busca o ouvido do irmão para escutar as nossas dores. A gente quer ser segurado. A gente quer ser protegido. E depois que a gente estiver recuperado, aí sim a gente começa a refletir sobre nossas atitudes, a gente começa a tentar mudar, tentar curar essas feridas. Essa é a representação do azeite e do vinho. Primeiro, a gente alivia a dor. Depois a gente cura. E é isso que o companheiro samaritano fez, e é isso que nós devemos fazer a cada um irmão que aparece machucado, que aparece ferido, seja fisicamente, espiritualmente, moralmente. Deitemos ele em azeite, depois apliquemos o vinho. E aí ele leva esse irmão a uma hospedaria. A hospedaria era o local onde recebiam os imigrantes, os povos que eram viajantes de um lado para o outro. Mas naquele primeiro momento, na hospedaria, ele não largou aquele irmão e foi. A primeira noite ele passou cuidando daquele irmão. Ele passou ali auxiliando, ele passou ali com aquele irmão o tempo inteiro, até com que aquele irmão pudesse estar melhor. Não é a gente pegar e jogar para outra situação, não, é a gente, já que a gente começou o trabalho, vamos continuar até aquela situação melhorar. E depois de uma noite, pela manhã, precisando partir, ele deixa 2 denários e diz que se o hospedeiro precisar de mais, quando ele regressar, ele dá mais. E o que eram esses 2 denários? Um denário equivalia a 2 dias de trabalho. Era uma moedinha assim bonitinha, que era moedinha de bronze, muito bonita, que era a moeda. Com 2 dias de trabalho, você ganhava 1 denário. Então foram 4 dias de trabalho para auxiliar aquele irmão. E o que isso traz de experiência para a gente? O que isso faz a gente refletir? A necessidade também da caridade material. Lógico que a gente estuda bastante, que a gente aprende bastante, que a gente pensa em exercitar a caridade espiritual. Porque antes, às vezes, a gente pensa que caridade é só o material. E aí, quando a gente vai estudando a doutrina espírita, vai tendo conhecimento da doutrina de Jesus, a gente vê, não, a caridade espiritual, moral também é importante.
E a gente começa a trabalhar nessa e esquece a caridade material de novo. Não é para esquecer uma e botar outra à frente. É você saber trabalhar as duas de acordo com a necessidade. Porque se eu saio daqui, vejo ali no chão um irmão, meu irmão, tem como você me dar um pedaço de pão? Eu não estou pedindo dinheiro para você. Eu quero um pedaço de pão, eu estou com fome. Não, meu irmão, eu vou orar para você. Vou pedir para Deus te dar tudo que você precisa e isso vai resolver a sua situação. Ou então você escuta, não, meu irmão, fala para mim todas as suas dores. Ele fala, não, eu passo por muitos problemas, eu estou com fome. Sei que você, não, fica tranquilo, meu irmão, vai dar tudo certo. E vai embora. A gente pode até ter tido o intuito de fazer a caridade espiritual, mas aquela pessoa também estava necessitada de caridade material. Aquela pessoa também precisava daquilo, do pão para se alimentar. Então o que eu estou falando não é para a gente focar na caridade material, nem focar somente na caridade espiritual. Da gente saber balancear a necessidade de cada um, para a gente pôr em prática de acordo com a necessidade daquele irmão. Porque também, os irmãos que têm condição financeira, que têm tudo, não vão querer que eu chegue lá, aqui, meu irmão, sei que você está desesperado, sua mulher se separou de você, você está doente, toma aqui um pão, que o pão vai resolver essa situação toda. Nós temos que saber balancear e levar a cada necessidade o complemento e a caridade necessária. O pão de sal, o pão que é doce, o pão que a gente come e o pão da alma. Aquele sentimento, aquela palavra que nos traz a necessidade. E aí, depois de falar tudo isso para o doutor da lei, Jesus chega e questiona o doutor da lei. Quem você acha que efetuou a caridade? Ah, o doutor da lei, ele não ia falar o samaritano. Porque o povo judeu não gostava do povo de Samaria. E ele, um doutor da lei, não ia falar o samaritano. Então ele resolveu tentar ainda esconder essa situação, mostrando ainda um pouquinho da dignidade que ele achava que ele tinha. Falou assim, aquele que serviu de compaixão para o próximo. Então Jesus nos diz, como diz para ele, como diz para todos que leem, que estudam a palavra, vá e faze o mesmo. E é isso que nós devemos fazer. Como diz Madre Teresa de Calcutá, ela tem uma frase que é excepcional, que ela fala assim, as palavras comovem, mas as atitudes arrastam multidões. Então a gente pode falar palavras bonitas, a gente pode estudar a palavra, a gente pode falar tudo que aquele irmão precisa, mas as nossas atitudes é que vão nos fazer mudar, é que vão nos fazer crescer, é que vão nos transformar. É esse o nosso objetivo. Porque por vezes uma criança vai olhar para a gente e vai falar assim, ah, eu vou fazer isso. Aí você, não, papai, mamãe está fazendo, mas é errado. Não faz isso não, quando você crescer você não pode fazer isso. Papai está fazendo o que papai pode, mamãe está fazendo o que mamãe é adulto, a gente está fazendo, mas você não faz isso, que isso é errado. Se a gente desse exemplo, será que aquilo ia ficar mais fixo na criança do que apenas as nossas palavras? Cabe a reflexão de cada um de nós. Qual é a maior caridade que nós podemos fazer para a doutrina espírita segundo Emmanuel? Divulgar.
Não é isso? E como a gente divulga? A melhor maneira da gente divulgar são através das nossas atitudes. Porque nós somos fofoqueiros. Isso é verdade, nós somos fofoqueiros. Assim como tem gente que fica vigiando a nossa vida. E aí a pessoa vai olhar e vai falar assim, nossa, tal pessoa está tão diferente. Olha lá Paulo Jorge, como é que Paulo Jorge está diferente. Será que é aquela casinha ali em Cabo Frio que ele frequenta que está deixando ele assim? Uma pessoa diferente. Será que é esse lugar? Será que foi depois que ele começou a estudar um pouquinho mais sobre as palavras de Jesus? Será que isso é que fez ele se transformar? E a pessoa acaba ficando tão curiosa que a pessoa vai buscar saber. Nós não somos assim? Gente, não, tem alguma coisa errada nessa história aí. Eu quero saber um pouquinho mais por que essa pessoa está diferente dessa maneira. E a gente busca saber. Então, através do nosso exemplo, olha que maravilha, nós estamos nos transformando, estamos batalhando para melhorar, estamos divulgando a doutrina espírita, as palavras de Jesus. Olha que lindo que o nosso exemplo pode fazer. Então, o exemplo vale muito mais do que apenas as palavras. As palavras é necessária, a teoria é necessária para a gente conhecer. A gente tem que pôr em prática. Porque ao longo da nossa história nós tivemos muitos sacerdotes, nós tivemos muitos levitas, nós tivemos muitos samaritanos. Se a gente pegar e vir ao longo da história, se a gente mudasse os personagens, botasse o padre, o pastor e o pai de santo, se a gente pegasse o samaritano e botasse o homem negro, o feitor e o senhor. Se a gente pegasse o samaritano e botasse os homossexuais. Se a gente pegasse todas essas pessoas que sofrem preconceito, que sofrem martírio. E a gente começar a trazer para a nossa realidade. A gente começa a refletir de uma maneira diferente na nossa vida. A gente começa a entender um pouco mais. A hora passa rápido e já está na hora da gente encerrar. Mas para a gente encerrar, eu gostaria de ler para vocês um texto que fala sobre caridade. Que para mim é um dos textos mais lindos que existe. Eu adoro esse texto, que é a Epístola de Paulo aos Coríntios, que tem interpretação como amor, que tem interpretação sobre caridade, não importa. Vamos usar aqui como está no Evangelho, que a gente consiga sentir a mensagem do nosso querido companheiro. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e as línguas dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas. Se não tivesse caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa. Não cuida de seus interesses, não se agasta, não se azeda com coisa alguma, não suspeita o mal. Não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes,
A fé, a esperança e a caridade permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Que o nosso Mestre continue com todos nós.